A pregação da palavra de Deus hoje vai ser a continuação da série de sermões na primeira carta de Pedro, sermão esse que foi escrito pelo pastor Jonathan Chase. Vamos então abrir no texto da pregação a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, vamos buscar o Senhor em oração para a leitura e aproveitamento da pregação. Senhor, grande e poderoso Deus, estamos aqui agora diante de Ti para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. O Senhor há de nos exortar e nos edificar, nos capacitar para que possamos dar mais motivos de louvor a Ti. Senhor Deus, louvamos a Ti porque o Senhor nos permitiu ter a Tua palavra aqui e o Senhor também tem providenciado ministros fiéis para nos dirigirmos nos sermões. Louvo a Ti também, Senhor Deus, pela congregação de Campinas, que tem ouvido as Tuas pregações. Mas, Senhor, Tu sabes que somos fracos e pedimos que o Senhor nos permita estarmos atentos, com os corações humildes, contritos, para receber a Tua palavra. Senhor Deus, também quanto a mim, que o Senhor permita que eu possa dirigir bem o Teu povo na leitura deste sermão, que nenhuma fraqueza, nenhuma falha, nenhum defeito meu possam atrapalhar as Tuas ovelhas de se alegrarem em Ti. Dá que esta leitura seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, no último sermão que nós lemos a respeito desta carta, foi a introdução da carta, a saudação de Pedro, e nós terminamos com a saudação que nós ouvimos hoje, sobre que a graça e a paz sejam multiplicados sobre nós. E agora nós passaremos ao continuar essa carta, que vai continuar a trazer coisas que vão ser faladas durante toda essa carta. E a grande ideia desse texto aqui que nós lemos é que a vida cristã é uma vida que se caracteriza por se alegrar na esperança, mesmo enquanto se entristece nas provações. E vemos isso bem no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristados por várias provações. Ou seja, isso é alegria mesmo com tristeza. E essa é a ideia que nós queremos pensar. E o modo como nós vamos entender isso vai trazer enormes implicações de como nós vivemos a vida cristã. Então eu trago o sermão de hoje com o tema: a vida cristã, sofrendo nas provações, regozijando-se na esperança. A vida cristã, sofrendo nas provações, regozijando-se na esperança. E nós vamos ver aqui 3 pontos. O primeiro, a nossa esperança no Evangelho. O segundo, nossa dor nas provações. E o terceiro, a nossa profunda alegria. Vamos então ao primeiro ponto, que é a nossa esperança no Evangelho. Então, como disse, Pedro começa com a mensagem do Evangelho, a razão pela qual nos alegramos na esperança. Vamos ler de novo os versículos 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro começa nos lembrando da esperança que nós já sabemos, que nós já conhecemos por meio do Evangelho. E ele está nos lembrando dessas coisas porque elas precisam ser ouvidas continuamente, pois essas verdades que estão aqui são o sangue vital da nossa fé. Veja, primeiro nós existimos como cristãos. Por quê? Pela misericórdia de Deus. E podemos ver isso no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então, nós existimos como cristãos não de acordo com a nossa grande sabedoria, nem de acordo com a nossa grande humildade em, tá bom, eu aceito esse evangelho. Não é por isso, nós sabemos. É sim, de acordo com a grande misericórdia do nosso Deus. A única razão pela qual vocês e eu também somos cristãos é por causa da grande misericórdia de Deus. Grande misericórdia nessa, em ter nos escolhido e ter nos amado e nos regenerado. Então, primeiro nós existimos como cristãos pela misericórdia de Deus. E em segundo lugar, eu quero falar sobre a base do nosso novo nascimento. Nós podemos nos pegar pensando que a base do nosso novo nascimento é a morte de Cristo. Bom, na morte de Cristo, nossos pecados foram pagos e ali nós fomos justificados. Mas veja o que Pedro fala. Pedro fala da ressurreição de Cristo, porque foi daí que a nossa vida nova começou. É quando Cristo ressuscita, que Ele nos leva junto com Ele para uma vida nova. É aí que Ele nos tira da morte para a vida. E foi no momento que Pedro viu Jesus ressuscitado, que a sua vida virou de ponta cabeça. Embora vivamos nesse corpo terreno e mortal, que precisa morrer, nós já agora somos contados por Deus, juntamente com Cristo, tendo já entrado na vida eterna. Os eleitos do Senhor já entraram na vida eterna, meus irmãos. E a sua ressurreição é prova e selo que também nós ressuscitaremos. E em terceiro lugar, nascemos de novo
por uma razão, para uma coisa, que é para uma esperança, e uma esperança que é viva. E este é o grande tema dessa carta. Veja, Pedro está escrevendo essa carta no final de sua vida e também no final daquele século. E no final daquele século, já tinham muitos que já tinham vivido 30, 40 anos como cristãos. E eles passaram esses 30, 40 anos ouvindo que o Senhor ia voltar, ouvindo diversas promessas. E eles já estavam se perguntando: ué, mas quando é que Cristo vai voltar? Quando que essas promessas se tornarão realidade? Eles poderiam estar se desanimando. Acho que nós fomos enganados. Eles não tinham ideia de que isso ainda ia levar no mínimo 2000 anos. Eles esperavam que isso acontecesse muito antes. Então, Pedro tem que lembrá-los de que não importa quanto tempo Cristo demore a voltar, a esperança é viva. Porque é uma esperança que Deus plantou nos nossos corações e constantemente Ele desperta e sustenta. Não é uma esperança desbotada ou um sonho antigo, mas é uma esperança viva, duradoura, implantada em nós por Deus. E ela está fundamentada no fato de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é um fato. Isso não vai desaparecer, isso não vai mudar. Então, se a nossa esperança está baseada neste fato que Cristo ressuscitou, significa que também essa esperança está viva sempre, da mesma forma como o dia que os apóstolos viram o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E em quarto lugar, ligado a este ponto anterior, a nossa esperança anseia por uma herança. Vejam no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Parte dessa herança é a ressurreição dos nossos corpos. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também vamos ressuscitar. Mas tem uma outra parte. A outra parte é que com esse corpo novo, estaremos na vida eterna com a bênção de Deus. Essa é a nossa herança. E essa herança é imperecível. Ela é diferente das riquezas deste mundo, das riquezas que provavelmente esses crentes na dispersão perderam por causa da perseguição. Eles precisaram abandonar as próprias casas para fugir. Lembram que eles estavam espalhados numa região grande que hoje é uma grande parte da Turquia. Então eles perderam muitas coisas que eles tinham. E essa herança também é diferente dessa nossa breve vida terrena. É diferente de todas as posses terrenas. Essa, meus irmãos, é uma herança que ninguém pode nos tirar. Podem tirar tudo da gente. Podem tirar até a nossa vida, matar esse corpo que nós temos. Mas ninguém pode matar a nossa alma. Ninguém pode tirar de nós essa esperança que nós temos. Então, a nossa esperança é viva e incorruptível. Ela também é imaculada, ou seja, sem mancha. Também é diferente das promessas e riquezas desse mundo. Riquezas e promessas essas que nós poderíamos obter se abandonássemos a Cristo, ou então os prazeres que o mundo dá para aqueles que estão longe do Senhor. Nossa esperança em Cristo é imaculada, perfeita e sem mancha. Ela também é imarcessível, ou seja, ela não diminui com o passar do tempo. E, de novo, embora nós também possamos nos perguntar: Cristo está atrasado? A nossa herança não desaparece e nem é esquecida, mesmo quando a nossa fé e o nosso esperar diminua ou
mesmo quando ele até parece que tenha desaparecido. A realidade que está guardada para nós no céu não diminui. Então, Pedro começa essa carta lembrando os crentes dispersos que estavam sofrendo sobre as verdades que eles já sabiam, porque é isso que eles precisavam naquele tempo. É isso que nós precisamos nos tempos de provação, para que consigamos viver como cristãos. E assim, amados irmãos, vamos começar também com essa esperança. Nós também somos novas pessoas em Cristo Jesus. Somos regenerados para uma esperança viva que não vai ser tirada de nós. Veja, meus irmãos, nós temos uma esperança que é gloriosa, está reservada para nós e que nunca vai desaparecer. Mas também, além dessa esperança gloriosa, nós ainda estamos aqui nesse mundo. E agora eu quero vir ao segundo ponto. Esse é um ponto doloroso, que é a nossa dor nas provações. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida cristã é uma vida que se caracteriza por alegria, na esperança na qual ouvimos agora, mesmo enquanto se está contristado nas provações. Observem que Pedro usa a frase várias provações. E ele fala de maneira geral aqui, porque todos nós sofremos com as provações. Embora Pedro pense especialmente na perseguição que esses irmãos estavam passando ali naquela época, você pode ver nessa carta também que ele tem outras provações em mente. Como, por exemplo, o sofrimento que uma mulher tem por estar debaixo de um marido dominador. Ou então o sofrimento que escravos suportam. E outras provações. E Pedro é deliberadamente genérico aqui ao falar de várias provações. Porque a vida cristã é, sim, marcada por várias provações. E alguns desses sofrimentos são comuns a toda a humanidade. Mas outros não, são exclusivos aos cristãos. E tornam-se particularmente mais difíceis por causa da nossa fé. Então, escutem isso, irmãos, porque é para todos vocês também. Olhem para a vida de vocês. Se vocês disserem que ainda não passaram por muitas provações, meus irmãos, saiba que elas virão. Para alguns de nós, elas já vieram em grande medida. Para alguns de nós, elas ainda estão vindo. Mas nenhum de nós estará livre delas. Para alguns de nós, a provação é a perda de entes queridos. A perda de filhos, a perda de marido e esposa. Para alguns de nós, a provação é um desejo por filhos que nunca tivemos. Ou então, filhos que nós gostaríamos de ter a mais e o Senhor não nos deu. Para alguns de nós, a aprovação pode ser relacional, conflito conjugal, falta de intimidade no casamento, falta de unidade, ruptura nas relações familiares, traição, abandono. Para alguns de nós, a aprovação são crianças que abandonaram a fé, que não estão andando com o Senhor. Para alguns de nós, a aprovação pode ser financeira, dívida que não sabemos como vamos pagar, pressões financeiras que não conseguimos enxergar como vamos enfrentar.
Para alguns de nós, a provação é corporal, dor crônica ou doença crônica, que nós não conseguimos enxergar o fim. Ou, junto a isso, podemos também ter provações no nível mental, desânimo, apatia, sensação de esgotamento. E para alguns de nós, isso leva a uma tremenda ansiedade, ou mesmo a depressão. Veja, meus irmãos, não estamos livres. São várias provações. Todos nós passamos ou passaremos por provações nessa vida. Algumas serão muito grandes, meus irmãos. Outras mais ordinárias. Alguns de nós ainda não experimentaram, mas todos experimentaremos provações. E Pedro não finge que isso é uma mentira. Ele não finge que o cristão está livre de provações. Não, nós passamos por tristezas. E às vezes, muito mais do que pessoas do mundo, principalmente quando a igreja sofre de perseguição, como estavam sofrendo aqui. Como diz Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas veja, irmãos, existem também algumas formas imaturas de lidar com isso. Formas superficiais de cristianismo. Formas que imaginam que a dor e a tristeza não são consistentes com a vida cristã. Então, pessoas assim veem, por exemplo, esse mandamento que nós vimos aqui de exultar, e eles entendem que isso significa que ninguém pode ficar triste. Que nenhum cristão deveria experimentar tristeza. Eles podem pensar, não somos mais vencedores em Cristo? E o que acontece? A cultura dessas igrejas pode acabar sendo aquela que as pessoas só cantam músicas alegres e ficam fingindo que está indo tudo bem. Ficam vivendo uma negação da realidade. E vão ter pessoas tristes ali, mas elas vão ser coibidas a demonstrar a tristeza. Vão viver uma mentira, uma falsidade, vão esconder a tristeza, não vão ser ajudadas. Sim, é verdade, nós sofremos. Existem também outras falsas expressões de cristianismo, onde imaginam que se você realmente ama Jesus, a sua vida vai ficar inteira perfeita. Ele vai resolver todos os seus problemas e você não vai ter problema nenhum mais. Como se diz, você era quebrado, agora não é mais. Mas, irmãos, isso não é verdade. O Senhor Jesus Cristo não prometeu isso para a gente. Não nesta vida. Ele promete sim, caminhar conosco em todas as situações. Então veja, meus irmãos, não caiamos nesse erro. Se nós tentarmos persuadir pessoas de que, se elas se tornarem cristãs, olha, venham para a nossa igreja, aceitem a Jesus, né? Como acabam dizendo junto com isso, e a sua vida vai ficar perfeita, você não vai ter mais problemas. Meus irmãos, nós estaremos mentindo, enganando as outras pessoas. Isso não é verdade. Cristo não promete isso. Veja, Cristo mesmo suportou mais aflições do que qualquer um de nós. A Escritura fala dele como um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Sim, ele prometeu que vai caminhar conosco através de todo o sofrimento. Mas não nos promete dar uma vida sem tristeza e sofrimentos. Mas veja, meus irmãos, muitas vezes também no individual, nós podemos ter reações que não condizem com o cristianismo real. Algumas pessoas podem, por exemplo, ficar com raiva contra Deus, criar uma amargura contra Deus. Podem vir um pensamento da gente, como Deus poderia fazer isso contra mim? E essa raiva e amargura podem se tornar consumidoras. Às vezes, isso é uma rebelião arrogante contra Deus.
Uma vida que é vivida abertamente em oposição a Ele. Às vezes é um pouco mais sutil, mesmo assim é real e se desenrola em milhares de pequenas coisas. Pequenos pecados onde nós dizemos no nosso interior: eu mereço ter esse prazer. Ou então podemos dizer: Deus me deve dar alguma coisa por tudo que Ele me fez passar. E dizemos isso porque lá no fundo estamos amargurados ou zangados contra o próprio Deus. E esse tipo de resposta às nossas provações, que é viver em amargura e raiva contra Deus, no fim nos destrói. Porque em vez de corrermos para Deus para sermos socorridos, nós fugimos da presença dEle. Outras pessoas também podem reagir de uma forma que não é correta, com a autopiedade. E isso também pode se tornar totalmente consumidor. A pessoa pode dizer assim: a dor me define. Eu sou assim mesmo, eu vou viver nessa dor. E aí, em vez de buscar força no Senhor, buscar obedecer ao Senhor, buscar ter crescimento espiritual nessa provação através da dor, a pessoa pensa: eu vou só mergulhar e me afundar nessa dor, vou me isentar da responsabilidade por minha vida. E essa autopiedade, meus irmãos, ainda nos leva muitas vezes à inveja. Olhamos em volta e perguntamos: por que a vida de fulano é tão fácil? Por que o casamento de Beltrano é tão feliz? Por que os filhos de Cicrano são tão fáceis? Por que aquela família tem tanta facilidade de pagar as suas contas? Olha só como eles são vigorosos, fortes, atraentes. E assim, nós vivemos ressentidos e ficamos com inveja, ressentidos com o nosso próprio próximo, porque nós não enxergamos que todos passam por provações. E aí a gente vai achar que só nós temos dificuldades. Também outros podem fugir e recorrer ao que podemos chamar de salvador funcional. Isso podem ser drogas, álcool, sexo, entretenimentos. Muitas vezes o próprio trabalho é usado para fugir dos problemas de casa. E isso se torna um falso refúgio. E acaba nos distraindo da provação. Mas vejam, esses falsos salvadores, ditos como funcionais, eles prometem coisas, parecem muito boas. Prometem prazer, fuga, refúgio, conforto. Mas são coisas do mundo, são mentiras. Inevitavelmente, todas as vezes, eles não apenas falham em fornecer o que eles prometem, mas no fim, eles trazem um sofrimento maior para aquela pessoa que os buscou. Aqui, Pedro estava escrevendo para igrejas espalhadas, crentes espalhados, que estavam sofrendo várias provações, muitas delas por causa da sua fé, outras apenas por causa de circunstâncias difíceis. E ele reconhece a realidade da provação. Ele diz: estais contristados por várias provações. A provação traz, sim, dor e tristeza. E isso faz parte da nossa vida cristã. Mas então, meus irmãos, como que nós, como cristãos, podemos responder da forma correta a estas provações? Porque nós sofremos, sim. Mas nós nos regozijamos. E aí eu venho ao terceiro ponto da pregação: a nossa profunda alegria. Vamos lá para o versículo 3 novamente. Começa assim: bendito. Veja, a palavra bendito é uma palavra que remete à adoração. Pedro começa adorando ao Senhor. Bendito o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ou seja, a nossa vida terrena, se necessário, sejais contristados por várias provações. A vida cristã é caracterizada por se alegrar na esperança, mesmo enquanto se sofre nas provações. Nos versículos 8 e 9, temos aqui: a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais. Com quê? Com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A vida cristã é uma experiência de alegria na esperança, de novo, mesmo quando se sofre nas provações. Por quê? Por que nós nos alegramos, mesmo nas provações? Nos alegramos, em primeiro lugar, como vimos no começo, porque nós temos uma coisa: a esperança viva de uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível. Nos alegramos porque tudo que nós temos em Cristo, não obstante essas provações, é muito maior do que essas provações. E isto é o que o versículo 8 quer dizer, quando diz: exultais com alegria indizível e cheia de glória. A palavra glória se refere a peso, majestade e beleza. E o que Pedro está dizendo aqui é que, como cristãos, nós temos uma alegria que tem peso. É um peso, mas isso é bom, porque mostra quão grande é a nossa alegria. Então, ela é muito maior e é muito mais pesada que a dor das provações. E veja, meus irmãos, não é que por sermos cristãos, nós não nos entristecemos tanto, ou não sofremos tanto quanto as outras pessoas. Nós sofremos até mais, às vezes, do que as pessoas desse mundo. A questão aqui é que a alegria é muito maior. Nós sentimos dores pesadas. Mas isso tudo, por causa de Cristo, se torna praticável. Porque nós temos uma alegria que é muito mais pesada do que as provações. Uma alegria que é invencível por causa da esperança na herança que nós temos. Herança que, mais uma vez, é imperecível, sem mácula e imarcessível, guardada nos céus para nós, onde o pior das provações presentes não podem alcançá-la. Mas tem mais uma segunda razão pela qual nos regozijamos. Vamos ao versículo 6 novamente. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não nos alegramos apenas porque temos essa herança gloriosa em Cristo. Herança essa que não pode ser tirada de nós. Mas nós nos alegramos também porque reconhecemos que até durante as provações, Deus usa isso com um propósito benéfico para nós. E o propósito é refinar e preparar a nossa fé, para que ela redunde ainda mais, devido ao tamanho das provações, em louvor e glória e honra ao nosso Senhor.
E as palavras do versículo 6 são críticas. Veja, se necessário. Isso significa que, se passamos por provações, então as experimentamos porque Deus entendeu que era necessário que nós passássemos. Para quê? Para a refinação e amadurecimento da nossa fé. Se você já enfrentou aflições nessa vida, é porque Deus, em sua sabedoria, entendeu que isso era necessário para a sua fé, para preparar você para a glória. E as outras palavras-chave aqui nesses versículos são as palavras para quê. Elas dizem a mesma coisa. Veja, nós só dizemos para quê quando há um propósito em mente que torne algo necessário. Então vejamos, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se Deus colocou você no fogo, é justamente porque Ele considera a sua fé de um valor muito mais importante do que o seu próprio conforto. É muito mais importante, meus irmãos, crescer na fé do que ter uma vida confortável. Então, por Deus, amar você como seu Pai é seu propósito amoroso e paternal purificar, fortalecer e refinar a sua fé por meio da aprovação. Eu acho que os irmãos talvez conheçam como que é feito o processo de refino do fogo, mas eu vou dizer aqui brevemente a respeito, porque isso vai nos ajudar a entender melhor essa questão de como o Senhor nos refina. Então, para refinar o ouro, ele deve ser submetido a altas temperaturas até que ele derreta, as suas impurezas são queimadas e elas sobem até a superfície e ali elas são recolhidas e removidas. E vejam, meus irmãos, quando Deus nos faz passar pelo fogo, coisa semelhante acontece com a nossa fé. Então, sob o calor extremo das provações, as impurezas que são murmuração, mundanismo, egocentrismo, a raiva, a inquietação, a miopia espiritual e entre outras, todas essas coisas sobem à superfície e lá, pela graça de Deus, podem ser tratadas e removidas, com o objetivo de que, em última análise, nossa fé seja mais refinada, a fim de que, quando a aprovação acabar, seja quando acabe, seja quanto demore, o resultado seja um homem ou uma mulher mais puro e mais belo espiritualmente do que antes. E veja, nós ouvimos isso repetidamente no testemunho dos santos, aqueles que suportaram grandes provações. E não ouvimos que eles acharam as provações agradáveis. No calor da provação, todos querem que ela acabe. Mas eles, olhando para trás, após a provação, vendo como Deus os mudou, como Deus os fez mais fortes, mais puros, mais santos, mais sábios, eles podem dizer, com toda sinceridade, eu nunca quis passar por isso. Mas olhando para trás, eu não chegaria a esse resultado que eu cheguei hoje, a essa maturidade espiritual, de nenhuma outra maneira. Lá no fogo, Deus nos refina. E por que Ele faz isso? Porque a nossa fé é preciosa para Ele e vale a pena todo o sofrimento para que seja mais refinada. Vamos ver alguns exemplos de como as provações podem nos amadurecer. Veja, o sofrimento nos torna mais solidários e graciosos, porque quando nós passamos por sofrimentos, sabemos quanto dói. O sofrimento também nos torna cautelosos e humildes, porque sabemos muito bem
quanto nós falhamos quando estávamos sobre as provações. O sofrimento também nos torna gratos, porque com o sofrimento nós aprendemos o que realmente importa e aprendemos a não tomar nada como garantido. O sofrimento também nos traz esperança, porque quando nós já suportamos coisas muito maiores antes, podemos estar confiantes que o Senhor, nosso Pai perfeito que está no céu, nos livrou daquela provação que era muito pior. Ele vai cuidar de nós agora também. E o sofrimento também nos torna estrangeiros para este mundo, como vimos na última pregação. Porque o cristão que sofreu muito sabe que esta vida é uma vida de labuta. De labuta e de sofrimento. E assim vai saber o que o mundo traz, que muitas vezes são enganações. Nessa maturidade, o cristão, depois de ter passado por muitas provações, ele não vai ser enganado pelo mundo quando o mundo tenta seduzir com as promessas de facilidades que ele traz. E nessa maturidade, o sofrimento também nos torna mais úteis para o reino de Cristo. Veja, o cristão que sofreu, ele sabe melhor a consolar os que sofrem. Sabe melhor como servir aos outros com humildade, como ensinar os outros a serem gratos, como ensinar eles a serem alegres também nas provações, como mostrar aos outros a terem a esperança que nós temos em Cristo e como modelar para eles essa esperança. O cristão que sofreu muito não tem mais medo de sofrimento. Então, se o cristão não tem mais medo de sofrer, ele não vai ficar evitando a todo custo sofrer. Ele vai estar pronto e disposto a dar mais a sua vida pelo próximo e pelo reino de Cristo. Mesmo que fazer isso seja doloroso de novo. Assim, o sofrimento é uma das principais ferramentas de Deus para nos tornar úteis em seu serviço. E é disso que o nosso texto está falando. Pedro fala sobre nossa fé como sendo refinada pelo fogo. Quando nossa fé é refinada pelo fogo, as impurezas e as imaturidades são queimadas para fora, tornando-nos mais puros, santos e completos. Por meio do nosso sofrimento, nosso Pai Celestial nos dá o que nos faltava em termos de fé e compromisso para com Ele, e dirige os nossos olhos para si mesmo, para que Ele se torne tudo em nós. Além disso, porque Cristo sofreu mais do que nós, e veja, foi um sofrimento que nós não podemos imaginar. Na cruz, o nosso Senhor foi expulso da presença de Deus. Meus irmãos, o inferno é ser expulso da presença de Deus. E Ele passou isso por nós. Ele tem essas qualidades em maior medida do que nós, porque Ele sofreu muito mais do que nós. E quando sofremos, por mais esmagador que seja, podemos ter certeza que a única coisa que nós realmente não aguentaríamos passar, que é estarmos afastados da presença de Deus em sua misericórdia, nós não vamos mais passar, porque Cristo já passou por nós. Nós já temos isso como vencido. Isso é o que Cristo sofreu em nosso lugar. Sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Ele carregou por nós um fardo que nós não podemos imaginar. De modo que agora, todo o sofrimento que nós suportamos é um instrumento para nos chamar para mais perto dele. Crianças, quero que vocês imaginem agora. Imaginem que o pai de vocês foi fazer uma viagem longa e ficou muito tempo fora.
E vocês ficaram em casa, com a mãe, com os irmãos de vocês. E aí tem um lugar na casa de vocês que a mãe de vocês falou assim: não vá lá descalço, porque você vai se machucar. Mas você não aguentou e foi andando descalço lá. E o que aconteceu? Você machucou o seu pé. E machucou feio, está doendo muito. E aí nesse instante, você para e lembra da sua mãe falando: filho, não vá lá porque você vai machucar o seu pé. E aí você se dá conta que, puxa, eu desobedeci a minha mãe. Eu me arrependo, estou triste porque eu fiz, estou sofrendo. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais vir aqui como minha mãe mandou. Mas você está sofrendo. Está doendo muito, você não sabe nem como vai sair dali. Mas de repente, você ouve um barulho no portão. E quando abre, está ali o seu pai. O seu pai que você não vê há um tempão. Aquele que dá a vida por ti. Aquele que te ama, que dá o sustento para ti. Aquele que você passou muitos momentos de alegria. Crianças, o que vocês fariam nessa situação? Tenho certeza que vocês iam esquecer a dor no pé. E eu correndo com um sorriso daqui até aqui, dar um abraço apertado nos seus pais. Crianças, se vocês entenderam o que aconteceu, vocês entenderam a pregação. Porque isso é se alegrar nas provações. Alegria na dor. Refino nas provações. Portanto, irmãos e irmãs, lancem suas ansiedades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Não tenham medo de se entristecer por causa dos seus sofrimentos. A vida presente é um vale de lágrimas, é marcado por morte constante. Mas também, alegrem-se, meus irmãos, mesmo nas suas dores. Alegrem-se também com a igreja perseguida em todo o mundo, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Desde que Cristo ressuscitou, nós, juntamente com eles, passamos da morte para a vida, para uma herança e uma esperança que o mundo nunca poderá tirar de nós. Amém.